Bom, gente, vamos falar agora de Reino Unido, porque depois de 6 semanas caóticas de governo, Liz Truss não resistiu à pressão e pediu para deixar o cargo de primeira-ministra. As propostas econômicas ambiciosas não se concretizaram e acabaram levando à queda dela. A premier vai ficar marcada na história britânica como a pessoa que teve o mandato mais curto no cargo. Cecília Malan chega aqui para trazer as informações para a gente direto, então, de Londres. Cissa, acaba o jornal, dá 5 minutos, Liz Truss pediu para sair. É uma crise política sem fim, além da crise econômica. Tempos instáveis por aqui, Xará. Liz Truss teve um mandato relâmpago, foi pressionada a desistir, até por colegas do próprio partido. Essa crise de credibilidade do Reino Unido, que começou 6 anos atrás com o plebiscito do Brexit, parece mesmo não ter fim. Bom dia a todos. O país enfrenta a mais alta inflação dos últimos 40 anos. Gerações mais novas desconheciam até agora os efeitos de um índice acima de 2 dígitos. A Libra perdeu valor e a economia britânica, que já foi referência de estabilidade, passou a ser vista com desconfiança. Para Liz Truss, a solução era a implementação de um pacote econômico que desagradou a todos, mercados financeiros, eleitores e o próprio Partido Conservador. Sem apoio e ridicularizada por voltar atrás em praticamente todas as suas propostas de governo, ficou sem saída, renunciava ou seria tirada do cargo. Ela fica em 10 Downing Street, sede do governo, até que o sucessor seja anunciado semana que vem, ou seja, mais uma vez o Reino Unido tem um líder interino só esquentando a cadeira, praticamente sem poder. Os 2 principais partidos de oposição, o Trabalhista e o Liberal Democrata, pediram eleições gerais para já, mas os conservadores não querem correr o risco de sair do poder, já são 12 anos e querem mais. A solução encontrada é mais uma eleição interna do partido que vai definir o novo ou a nova chefe de governo. Mesmo ficando só 6 semanas no cargo, Cecília, Liz Truss vai ter direito a uma aposentadoria equivalente a R$680 mil e ainda se livrou de uma série de problemas complicadíssimos que o país vai ter que enfrentar agora sob nova administração. Devia que saiu na vantagem, ainda deu para conhecer a rainha, né? Ela foi ali a última que foi recebida pela rainha. Mas agora, Cissa, como você comentou, a tentativa agora é tentar manter o poder na mão dos conservadores. E a disputa pelo cargo de primeiro-ministro chega a estar engraçada, né? Em alguns pontos, ela já começou. Conta pra gente quais são os próximos passos para a escolha do novo premier. Bom, curiosamente passamos por esse processo todo durante o verão daqui, né? Quando Liz Truss foi escolhida para suceder Boris Johnson. O que vai acontecer agora é igual, mas numa versão mais enxuta e acelerada. A gente preparou algumas telas para mostrar o passo a passo até lá. Parlamentares do Partido Conservador têm até segunda-feira para se apresentar como candidatos. Só vai adiante quem tiver o apoio de pelo menos 100 colegas da legenda. Como o partido tem em torno de 360 parlamentares, isso limita o número de candidatos a 3 no máximo. Não existe um nome de consenso, mas as tradicionais casas de apostas indicam os favoritos. O ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, que ficou em segundo lugar na última eleição interna, perdendo para Liz Truss, justamente. A ex-ministra da Defesa, Penny Mordaunt, que hoje é uma liderança importante no parlamento. E, por incrível que pareça, o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que renunciou há apenas 3 meses. Os 2, com maior apoio entre os deputados conservadores, vão disputar os votos dos quase 200 mil filiados do partido ao longo da próxima semana. Tudo vai ser feito digitalmente e, em tese, o vencedor vai ser anunciado na sexta, dia 28 de outubro. Agora, se um dos 2 candidatos finalistas desistir da campanha, aí o que sobrar virá automaticamente líder do partido e, consequentemente, por ter maioria no parlamento, primeiro-ministro também. Muitos analistas políticos acreditam que essa manobra esteja sendo organizada nos bastidores para agilizar o processo e acabar com a incerteza logo no início da semana que vem. Vamos ver o que acontece. Nas ruas, eleitores frustrados querem uma eleição geral que só está prevista para 2025. Cecília. Bom, sem paciência eles já devem estar, né? Para a gente entender um pouquinho melhor dessa situação, a Cissa vai ficar aqui comigo e eu convido a Carolina Pavese, que é professora no curso de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada, professora, pela participação aqui conosco cedinho no Em Ponto.
Bom dia para vocês, é um prazer estar aqui. Bom dia, professora. A gente já viu, são grandes os desafios, não há a menor sombra de dúvidas. A própria Liz Truss falou, eu sabia que eu estava pegando um rojão e não aguentou. Como é que o governo que vai vir pode recuperar a economia e credibilidade? Qual está sendo o principal desafio nesse momento? Olha, Cecília, realmente quem entrar não vai ter uma tarefa muito fácil, assim como a Liz Truss também não teve, né? Vamos lembrar que ela já herdou, já entrou num processo de renúncia do Boris Johnson com uma popularidade em queda do Partido dos Conservadores, essa crise econômica que já estava configurada. Então, na verdade, o que ela não conseguiu foi apresentar em 45 dias um plano realista e que pudesse trazer alguma perspectiva de melhora desse contexto, desse panorama político-econômico, né? E, ao contrário, o que ela fez nesses 45 dias foi piorar a situação. Então, quem entrar vai herdar já uma crise estrutural muito colocada, uma desvalorização acentuadíssima da libra esterlina, nunca se teve a libra abaixo do valor do dólar, hoje a gente tem isso, maior inflação dos últimos 40 anos, e essa crise energética, que também está bem colocada e que deve piorar à medida que o inverno vai se aproximando. O pacote da Liz Truss prometia segurar um pouco esse aumento do preço da energia, que já aumentou esse ano mais de 70% para a população, mas vai ser difícil imaginar que quem entre consiga, em pouco tempo, contornar essa crise. O melhor que se vai poder imaginar é que ela não agrave como a Liz Truss fez. Professora, a Cecília aqui de Londres agora. Boris Johnson, vamos conversar um pouco sobre esse fenômeno político. Ele que foi praticamente forçado a renunciar 3 meses atrás, pode voltar agora ao poder ainda mais fortalecido. Trata-se de uma amnésia coletiva? Olha, Cecília, é muito interessante esse retorno, esse possível retorno do Boris Johnson e a sede com que ele tem tentado voltar, né? Aí a gente tem, nessa corrida que vocês pontuaram bem da semana que vem, 2 candidatos que vêm com um ar de vingança, de olho nesse cargo de líder de novo do partido. O Boris Johnson, que saiu de certa forma um pouco humilhado, teve que fazer aquela carta de renúncia, né, e teve todo um processo onde ele viu primeiro um esvaziamento muito grande do seu gabinete, então ele foi abandonado. Inclusive, um dos aspectos que contou a favor da Liz Truss na corrida eleitoral interna do partido ao longo do mês de julho e agosto foi justamente o fato dela ter sido uma das poucas que permaneceu leal a Boris Johnson sem ter abandonado o seu gabinete. Então ele vem aí com o desejo agora de se vingar do seu próprio partido que o abandonou. E por outro lado nós temos o Rishi Sunak, que foi um dos que deixou o Boris Johnson e que foi o segundo mais votado junto com a Liz Truss nessa corrida, ficou em segundo lugar e que estava também muito interessado nesse cargo, tinha feito já no semestre passado uma campanha indireta dentro do partido para poder ser nomeado e que agora vem uma nova possibilidade de se tornar primeiro-ministro antes mesmo do que ele imaginava. Se fosse na França, Carolina, provavelmente a gente ia ter um monte de gente na rua fazendo protesto, manifestação. A gente sabe que a vibe do britânico é um pouquinho diferente. Será que a gente vai ver movimentação para uma eleição geral antecipada? Olha, o que tem colocado claramente é uma crise de legitimidade, né? Todo esse processo mesmo para a política britânica, um tanto obscuro e a gente pode questionar a validade dele. Inclusive agora, com esse anúncio de que quem vai escolher novamente novo primeiro-ministro vão ser os filiados do partido, que são pouco mais de 200 mil pessoas que vão votar online, se coloca em xeque a legitimidade do pleito. Alguns analistas estão indicando que deveria ser pelo menos um voto dado pelos parlamentares do partido, para assim você garantir uma distribuição um pouco mais equânime, visto que os parlamentares dos conservadores são a maioria no Congresso, então isso talvez aumentasse um pouco mais a legitimidade. Mas, novamente, a gente vai ter mais de 99,7% da população sendo excluída da escolha do primeiro-ministro, num momento de uma crise onde o custo de vida e a perspectiva de melhoras tem realmente abalado a moral dos britânicos de uma maneira muito forte.
O problema, Cecília, é que legalmente é difícil a gente ter uma eleição geral sendo convocada, a menos que o Partido dos Conservadores permita. Aliás, são 3 as situações que isso poderia acontecer. A primeira, se a primeira-ministra, ao invés de renunciar, tivesse solicitado ao novo rei Charles a convocação, a dissolução do parlamento britânico e a convocação de uma eleição geral, o que a gente viu que não ocorreu e que também é um caso muito extremo. A segunda é se o próprio partido decide convocar essas eleições. E uma terceira situação é se há um pedido de uma moção apresentada no parlamento, o que já ocorre, por parte dos partidos de oposição para um voto de confiança nos conservadores. Se a maioria votar contra esse voto de confiança, aí sim chamam-se essas eleições gerais. O problema é que, como vocês já pontuaram, o Partido dos Conservadores é majoritário, tem 357 votos e assentos no parlamento e muito provavelmente não vai votar contra o seu próprio partido, até porque as pesquisas indicam que se houvesse uma eleição hoje, o Partido dos Conservadores não seria mais majoritário, o trabalhista assumiria e assim indicaria seu primeiro-ministro, colocando um fim a esses 12 anos de legado dos conservadores na política britânica. Professora Carolina Pavese, muito obrigada. Está liberada para levar sua filha na escola. Te agradeço muito pela atenção por estar aqui conosco, viu? Um bom dia para você. Um bom dia para vocês também. Bom fim de semana. Beijo, Cissa.